Bem, conforme nós tínhamos conversado no último vídeo, né? Nós criamos essa nossa classe principal view. E agora, nosso objetivo com esse vídeo é dar ação para esse botão bem aqui, né? Então, quando nós apertarmos aqui, o objetivo é fazer essa área da mensagem sumir, tá? Ser desaparecer. Então, a gente vai dar ação para esse botão aqui, o botão de X, né? Bem, para manter a organização do nosso código, vamos fazer o seguinte, vamos criar um método aqui, que seria para, digamos que, inicializar, vamos chamar de init, os componentes, né? Tudo que for relacionado à ação dos componentes gráficos, componentes, vamos colocar aqui dentro, tá? Basicamente só vamos ter a organização. Posso colocar o que eu vou colocar aqui dentro? Eu posso colocar aqui direto no init? Posso. Mas para manter a organização, vou deixar aqui dentro, tá? Então eu vou chamar esse cara aqui, ó, self.init component, tá? Só para inicializar os componentes. Bem, beleza. Agora nós temos que alcançar aquele botão. Vamos ver o nome dele. Aqui, ó, eu chamei ele de... Deixa eu aumentar o zoom para facilitar a leitura de vocês. Ó, o nome desse botão, desse X, tá? É push button fechar mensagem. Então, eu vou copiar esse cara aqui, tá? Só para facilitar. Vamos voltar para o VS Code. Bem, como nós já sabemos, esse botão, né? Ele foi instanciado aqui, ó. Então, se eu der um Ctrl F aqui, ó, a gente vai achar ele aqui. Aí, ó, push button fechar, tá aqui a instância dele, né? Ele é um push button. Tá aqui a posição, o tamanho dele, né? Outros detalhes desse botão, o style sheet dele. Então, que foi aquelas coisas que a gente colocou, né? Quando botar o mouse em cima, quando eu vou clicado e tal. Tá tudo aqui. Só que nós não iremos mexer aqui, né? Precisamos chegar até esse botão. Como que nós faremos? Bem, como já sabemos, existe um relacionamento de herança. Então, basta eu chamar aqui, ó, self. O nome do botão é push button, push button, fechar mensagem, né? Deixa eu ver se... Aí, ó, né? Mesmo nome. Então, vocês puderam ver que ele encontrou. Ó, quando dá um Ctrl espaço aqui, ele mostra de novo pra gente. Tá aqui o botão. O que eu tenho que fazer? Eu quero que quando esse botão for clicado, então quando ele for clicado, eu quero que ele conecte. Quando ele for clicado, eu quero que ele conecte a um determinado método, tá? Esse método que nós iremos chamar aqui dentro do parâmetro do connect, nesse caso, como ele é simplesmente para fechar aquela área das mensagens, então não precisa a gente criar uma outra função aqui fora. A gente pode usar um recurso da linguagem Python chamado lambda, tá? Uma função lambda, ela é utilizada quando a gente quer criar uma função que vai ser utilizada só ali naquele momento. Nós não precisaremos reutilizar aquela função, tá? É uma função anônima, por isso que ela não tem um nome, né? Bem, então por isso que é anônima, né? Não tem nome. Então a gente vai criar essa função lambda só para poder fechar aquela área, tá? Como é que eu consigo chegar até aquela área? Aquela área é um objeto, né? Então já dessa classe, por causa da herança, por isso eu botei o self. Então aqui a gente tem que chamar o frame, nesse caso aqui é o frame da mensagem, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, como nós queremos esconder ele, então a gente vai chamar a função hide, que é para esconder aquele frame, tá? Pronto, isso aqui é o suficiente para esconder o frame. Deixa eu tirar esse cara aqui, agora quando a gente executar, ó, ele ainda aparece aqui, mas quando eu clicar nele, ele vai lá e esconde a área da mensagem, tá? Então o objetivo seria no futuro, né? O que vai acontecer? Vamos supor que nós fizemos uma equação, uma operação com alguma matriz e apareceu uma mensagem de erro. Por exemplo,
tentei multiplicar as matrizes, só que não foi possível, as matrizes não dava para multiplicar por causa da regra lá, da número de colunas da primeira matriz, digamos que seja diferente do número de linhas da segunda matriz. Então, essa mensagem precisa ser exibida para o usuário, né? Então, a gente vai exibir aqui. Aí o usuário leu a mensagem, né? E ele vai fechar a caixa de mensagem. Pronto. Aí ele vai esconder a área da mensagem, beleza? Esse foi o objetivo. Uma outra forma também, né? Beleza, aqui é para esconder essa área da mensagem. Ok. Agora, como que nós vamos fazer para a criação de um botão, por exemplo, como o botão, vamos ver, o mais simples aqui seria fazer a da diagonal principal, né? A gente vai, por exemplo, preparar aqui o código para poder dar uma ação para esse botão, tá? Eu quero mostrar, porque acabamos de fazer um exemplo aqui com a função lambda, tá? Mas, por exemplo, com o exemplo da soma do diagonal principal, nós não iremos utilizar uma função lambda, não será uma função anônima. Então, eu quero mostrar como é que a gente vai fazer. Então, rapidamente aqui, só para a gente dar continuidade, tá? Vamos criar aqui uma função essa função, na verdade, já que é só para exemplificar, vamos fazer o seguinte: quando eu clicar nesse botão aqui, né, a gente vai imprimir uma mensagem aqui, tá? Só para que a gente possa entender como vai ser o funcionamento. Vamos botar aqui, vamos criar um método imprimir saída, tá? Aí ele já fica pronto esse botão. Esse cara ele vai receber um texto. Imprimir saída, ele vai receber um texto. Aí, onde eu quero que saia, né? A ação, eu quero que quando a gente aperte nesse botão do soma diagonal principal, apareça uma mensagem aqui nesse text edit, tá? Então vamos lá, vamos chegar até o text edit, text edit saída, tá? Aí a gente vai ver o seguinte, vamos colocar aqui a ação para definir um texto para ele, né? Então, um set text. E nesse set text a gente pode passar a mensagem para ele. Vamos só botar aqui uma mensagem formatada. Né? Lembrando que na linguagem Python, quando a gente tem uma string, que a gente começa essa string com o F, né? Por exemplo, só que o F tem que estar aqui fora. A gente está dizendo que dentro dessa string nós podemos usar esse conjunto de chaves e o interpretador vai entender que dentro das chaves a gente pode colocar um código Python e aí ele vai entender, tá? Então eu vou botar o texto que vai vir por parâmetro, beleza? Tá. Ok, vamos lá. Bem, por enquanto, tá bom. Primeiro vamos chamar encontrar o botão, né? Self ponto, aquele botão é um push button, diagonal principal A, tá aqui o botão. Então, o que eu quero? Quero que quando ele for clicado, eu quero conectar a um determinado método. Qual método vai ser esse que nós iremos conectar? É justamente esse método aqui chamado imprimir saída, tá? Então vamos chamar ele aqui, ó. Self ponto imprimir saída, tá? Vou tirar esse cara aqui. Só para exemplificar, por enquanto, eu vou botar aqui o texto. Eu vou atribuir para ele, teste de saída. Pronto. Né? Aí, como vocês já sabem, eu vou passar para cá essa saída. Tá, vamos executar.
Então, quando eu clicar naquele botão da diagonal principal do A, da matriz A, ele vai chamar o método imprimir saída e lá no text edit ele vai aparecer teste de saída. Vamos lá. Quando eu clicar aqui agora, ele escreveu teste de saída. Tudo bem? Então, nós podemos ver como chamar uma matriz, uma função lambda, né? Dentro da ação do botão, né? Chamamos uma função anônima, uma função lambda, e como chamar uma função que não é anônima, né? Uma função normal, tá? Chamamos o imprimir saída aqui, o método está definido aqui embaixo. Tudo bem? Aí fica como desafio agora para vocês o seguinte, olha. Próximo passo será fazer o seguinte, eu vou entrar com a seguinte matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 7, 8, 9. Pronto. É uma matriz quadrada, nesse caso, né? De 3 linhas por 3 colunas. Só que nós sabemos que tudo que a gente digita via teclado é uma string, certo? E nós temos que fazer, para poder a nossa calculadora funcionar, a gente tem que fazer o nosso programa entender que isso aqui não é uma string, mas sim uma matriz de inteiros, né? Ou de números reais, nesse caso. Enfim, né? Aqui é inteiros, mas a gente pode generalizar para reais. Por enquanto ele enxerga com uma matriz de strings, né? Para ele, na verdade, isso aqui só é texto, né? Nem é uma matriz. Então a gente precisa fazer ele entender que isso aqui é uma matriz, tá? Esse é o desafio que a gente vai fazer no próximo vídeo. Até lá.